tudo bem? Só ajustar aqui, só ajustar a ferramenta e vai dar tudo certo. Tudo certo. Tá cortando aqui um pedacinho aqui na minha cabeça. Não, não tá, tá tudo certo. Muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. É um prazer, uma alegria enorme estar com cada um de vocês nesse que é o segundo dia da nossa jornada de 15 dias, isso mesmo, 15 dias falando sobre o TDAH. E eu quero primeiramente agradecer a presença e participação de cada um de vocês. Foi um momento muito legal, um momento de troca, um momento de uma interação bacana. Então, eu quero já de antemão convidar você a curtir o nosso canal, caso você ainda não curtiu, de se inscrever, caso você não tenha se inscrito, dá o like, deixa o sininho, aquela parada toda ali que faz ali para ter o engajamento, para poder ali o conteúdo chegar no maior número de pessoas. Perfeito? Isso posto, né? Da mesma forma ali, se você quiser saber mais informações sobre certificado, sobre materiais, vai ter certificado, vai ter material, não vai ter, como é que vai funcionar? Tem o link fixado, ele fica aqui em cima, ó, do outro lado, aqui, ó. Geralmente, fica para um lado, fica para o outro, na parte de cima, né? Parte de cima ali, ele fica geralmente em azul, né? Então, o link fica fixado no topo dos comentários. Sabe os comentários que você coloca? Então, já aproveita para também colocar ali um seu boa noite, de onde você está falando, compartilha a sua cidade. A gente quer conhecer você, saber de onde você está, da onde que você está interagindo conosco, perfeito? Então, esses comentários onde o pessoal coloca boa noite e tudo mais, em cima fica um link fixado. Nesse link vai cair diretamente conosco. Aí a gente passa para você toda a informação a respeito de certificado, de materiais, essa coisa toda, certo? Beleza, esse é apenas o segundo dia, serão 15 dias, sempre nesse horário, a partir das 19h30, a gente tem esse momento aqui de um esquenta, podemos dizer assim, para dar tempo das pessoas chegar, tudo certinho, né? Porque, enfim, as pessoas vão chegando ali na sua rotina, da sua vivência, o pessoal vai se somando a nós, certo? Então, fica esse minutinho rodando esse videozinho, podemos dizer, aí depois a gente entra com a aula, certo? Nosso objetivo é trazer aulas assim bem intencionais mesmo, bem simples, objetivas, numa linguagem boa, uma linguagem adequada aos dias de hoje, sem perder ali, claro, o embasamento técnico científico da coisa, certo? Eu vou desaparecer, certo? E vou colocar aqui para vocês sobre o que nós vamos falar, certo? Deixa eu só compartilhar uma tela aqui, ó, sobre isso aqui que nós vamos falar, beleza? Sobre o nosso maestro, que é o cérebro. Eu vou desaparecer e vai ficar só essa imagem. Quando voltar, não será mais eu, será a Luana que vai estar conversando com vocês. Perfeito? Beleza? Aí, tamo juntos e até mais. Olá! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem, espero que tenham passado uma noite
muito legal, muito proveitosa. Que vocês possam estar bem, né? Então, estamos aqui no nosso segundo dia da nossa jornada TDAH na prática. Estou muito feliz por estar novamente aqui com vocês, compartilhando dessa temática tão importante, tão relevante, que é falar sobre o TDAH. Então, espero que vocês estejam me ouvindo bem, que esteja chegando bem o áudio para vocês. E, para quem não estava ontem, não tem problema, a aula ficou gravada, você pode assistir de novo. Ontem a gente trouxe um pouquinho da diferença sobre o que é o TDAH, o que é a birra, como diferenciar uma coisa da outra. Então, eu creio que foi uma aula bem legal, bem interessante, aprendemos muito, posso dizer que bem felizes na aula de hoje, de ontem, perdão, e hoje não vai ser diferente, eu tenho certeza, porque a gente tem muitas coisas legais para falar hoje, muitas coisas interessantes, muitas coisas importantes, e com certeza você só ganha nos assistindo, você só tem a ganhar estando aqui conosco, participando e interagindo. Então, ontem nós tivemos bastante comentários, tá? Bastante comentários, bastante interação no chat, tá? Teve, inclusive, uma das perguntas. Deixa eu ver se o pessoal tá. Deixa eu só verificar uma coisinha aqui, rapidinho. Olá! Só um minutinho, pessoal. Agora sim, gente, de fato, vamos começar a nossa aula. Então, como eu estava comentando com vocês, ontem nós tivemos pessoas de todo o Brasil que nos acompanham, ficamos felizes, imensamente honrados com isso. E ontem tivemos comentários do tipo, pessoas se identificando com os sintomas de TDAH, com as características, trazendo, nossa, eu sou muito impulsiva, como é que eu faço para resolver isso? Terapia, em alguns casos, medicação, tá? E não existe solução para aquilo que não é um problema. É uma característica, certo? Então, eu gosto sempre de trazer isso para que fique bem claro que a gente está falando do tema TDAH, e o TDAH é uma característica, tá? Dentro de um funcionamento neurobiológico. Eu gosto de trazer essa explicação, que ela fica bem direta, bem concreta de se entender, bem simples. E é sobre o TDAH que nós vamos falar essa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Luana Nascimento, sou psicóloga, neuropsicóloga, professora, muito apaixonada pela psicologia, pelo ser humano, pela alma humana, pelo psique, pelo cognitivo. Então, estou aqui para falar sobre esse tema e muito feliz, tá? Vocês vão me ver aí na maioria dos dias, se não todos os dias, e a gente vai aprender junto, a gente vai crescer juntos, e eu sei que vai ser bem importante para todos nós esse aprendizado, tá certo, gente? Então, o nosso tema de hoje é o cérebro TDAH, por que eles agem e como agem. Então, é uma aula extensa, vou tentar não me prolongar tanto, tendo em vista que a gente tem um horário a cumprir. Mas eu quero hoje, ontem eu não usei muito slides na minha aula, hoje eu vou usar um pouco, vamos fazendo essa mescla aí, porque ontem uma aula mais introdutória, eu queria que vocês visualizassem bem o meu rosto, decorassem, para que não esquecessem da prof. E se você está gostando dessa jornada, está gostando de estar aqui com a gente, deixa o like, não é inscrito, se inscreve, tem o link aqui para solicitar certificado e, principalmente, preciso dizer para vocês, eu estou preparando um curso teórico e prático sobre TDAH,
um curso maravilhoso, junto com a minha querida estagiária de psicologia e toda a equipe multidisciplinar aqui. Então, nós estamos fazendo um curso teórico e prático sobre TDAH que está irresistível. Ele tem um valor ilusório, menor que uma refeição hoje em dia, e com certeza vai agregar na tua vida e ainda vai ter um certificado. Então, se você tem interesse, clica no link, o pessoal vai te passar informações. Mas, primeiro deixa a aula acontecer. Assiste a aula aqui, depois tu adquire o curso, certo? Então, vamos lá. Gente, esse conteúdo agora que está sendo ministrado, ele é 100% gratuito, tá bom? Então, você está participando da jornada hoje conosco sem pagar nada. Você está aqui participando, somando conosco e eu somando com vocês. E aí, para brilhantar a nossa noite, nós vamos falar sobre o nosso tão querido cérebro, sobre o córtex pré-frontal, o CEO do cérebro, é o que a gente vai iniciar. Ontem a prof falou, o que é o córtex pré-frontal? Vamos revisar. Ontem eu falei com muita ênfase nisso. Toda essa parte aqui, ó, região frontal, lobo frontal, toda essa região da frente do nosso cérebro é chamado de lobo frontal. E ali estão uma das maiores informações e instrumentos para o funcionamento de todo o cérebro. E por que a gente chama de CEO? Por quê? O córtex pré-frontal é o CEO que a gente chama do cérebro. Porque o CEO é um diretor executivo de uma empresa. O CEO de uma empresa, ele não opera máquinas, mas ele decide quais as máquinas comprar, como coordenar os funcionários. Ele vai ver qual que tem que se mexer, qual que não, vai supervisionar, vai corrigir, vai integrar, vai fazer todas as funções junto ali, direcionando a operacionalização de tudo. E dessa mesma forma é o nosso cérebro. Então, as funções executivas do nosso cérebro, elas são divididas em algumas partes. E aí eu quero trazer aqui para vocês. O cérebro, então, ele é o responsável, tá? Ele é o grande maestro de tudo, tá? E por ele ser o grande maestro de tudo, ele é responsável por algumas áreas do nosso cérebro. E aí eu vou estar trazendo para vocês hoje aqui quais as áreas do cérebro que ele é responsável e como é essa responsabilidade. Então, o cérebro é responsável pelas funções executivas, tá? Basicamente, nós vamos falar na aula de hoje sobre essas funções executivas, que elas são divididas em 3 pilares. Então, é como se fosse 3 bases que seguram, que fazem as funções executivas realmente funcionar, que é a memória de trabalho, o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva. Então, são essas 3: memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Dentro de um quadro de TDAH, a gente pode ter um funcionamento um pouquinho diferente, um funcionamento com um pouquinho de dificuldade em alguns momentos. Memória operacional, capacidade de manter e manipular as informações, ou seja, de estar online, de fazer as coisas acontecerem. É como se fosse o bloco de notas do CEO, o bloco de notas do cérebro, que anota para não esquecer. É a memória operacional. Guarda a informação para poder depois executá-la. Nós temos o segundo pilar, que é o controle inibitório, que é aquele capaz de filtrar os impulsos, filtrar as distrações e fazer o quê? Com esse filtro, fazer com que o cérebro tenha um comportamento adequado, com um foco adequado. Então, o controle inibitório é que vai fazer as coisas acontecerem dentro de um quadro de dispersão e impulsividade estáveis, tá? E por último, nós temos a flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de mudar o curso da ação. As regras mudam, o ambiente muda, eu consigo continuar executando da mesma forma. Eu consigo continuar executando com a mesma ousadia de antes. Então, esse combo, memória de trabalho, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, são os combos do TDAH que vão fazer a gente entender um pouquinho o que é, na prática, o cérebro com TDAH, tá? Por quê? Porque nós temos, dentro de um quadro neuropsicológico, as divisões disso. Então, dentro do cérebro, nós vamos ter um planejamento, raciocínio lógico, e quando eu não tenho isso com
uma adequada ação, eu vou ter dificuldade de organizar, eu vou ter dificuldade na minha memória operacional. Quando a minha regulação emocional, que é o controle de impulso, o controle inibitório que eu falei, não está adequado, eu vou ter o quê? Uma impulsividade, eu vou ter uma alteração social, vou ter uma alteração na minha personalidade. E quando a minha função principal, tomada de decisão, ela está desorganizada, eu vou ter dificuldade no quê? Em aprender com os erros. Vou ter dificuldade de empatia, tá? Por quê? Porque eu não estou conseguindo me colocar no lugar do outro às vezes, e isso prejudica uma tomada de decisão. Nós temos um monitoramento de erros e detectação de conflitos no nosso cérebro, com um alarme, muitas vezes nos avisando. Quando eu tenho dificuldade nisso, eu vou ter dificuldade de iniciar tarefas. Eu vou estar mais apático, porque eu tenho dificuldade de iniciar, certo? De novo, quero trazer as analogias e metáforas. Vocês sabem que eu gosto de fazer isso. Gente, preciso tomar água, não sei aonde você mora. Já coloca aqui nos comentários para prof. Mas aqui no Rio Grande do Sul, gente, hoje está fazendo um calor que vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. Tem que tomar muita água, tem que se hidratar. E vamos então para a nossa primeira analogia ou metáfora da noite. Para me explicar para um paciente que o cérebro e o CO, que é o córtex pré-frontal, é quem decide tudo na vida dele, quem comanda a vida dele, para mim poder explicar isso, eu posso trazer para ele uma seguinte situação. Imagina que o seu cérebro é uma orquestra sinfônica. Todos os violinos, que são a visão, os trompetes, que são a audição, e a percussão, que é o movimento, tá? Todos são músicos excelentes. Violino, que é a visão, trompete, que é a audição, percussão, que é o movimento. Todos maestros excelentes. Mas, ou melhor, todos músicos excelentes. Mas, sem o maestro, ou seja, o córtex pré-frontal, cada um tocaria no seu próprio ritmo. Ou seja, o maestro não toca nenhum instrumento, mas ele garante que a música seja harmoniosa, ele decide quando cada um vai entrar e quando deve parar. E quem assiste vê uma linda sinfonia, não é assim? Então, olha a importância do nosso cérebro e a importância de ele dirigir cada função de uma forma exata. O que acontece muitas vezes, e aí a prof vai botar o slide. Pode acontecer no TDAH uma maturação um pouco mais tardia, tá? Nós temos uma pesquisa liderada pelo Dr. Philippe Shaw, onde ele traz um dado muito importante. Ele acompanhou centenas de crianças e adolescentes por anos através da neuroimagem. E ele achou algo muito importante. Não foi uma má informação. Não é uma má formação no cérebro. Há um atraso cronológico na trajetória do desenvolvimento cortical, tá? Então, aqui na imagem, a gente pode ver que as crianças elas têm os seus marcos do desenvolvimento, tá? Então, nós temos alguns picos dentro do marco do desenvolvimento. Crianças, por exemplo, com 3 anos de idade em desenvolvimento típico, elas atingem o pico da espessura do cérebro, tá? Eu estou tentando explicar de uma forma que possa ser clara, não em uma origem tão científica, não em uma nomenclatura tão científica. O ponto máximo, tá? Por voltas dos 7 a 8 anos. Então, o marco dos 3 anos quer dizer que com 7 a 8 anos ela tem que alcançar o pico da espessura cerebral. Nas crianças com TDAH, esse marco só é alcançado por volta de 10 a 11 anos. Então, a gente tem uma diferença. Onde o atraso é maior? Justamente no córtex pré-frontal. Lembra essa parte toda que eu estou falando desde ontem? Que é o motor, que é o CO, que é o diretor. Então, existe um atraso de cerca de 3 anos. Tá? No maturamento. Gente, de novo, quero trazer, a prof vai deixar ela grande aqui para ter ênfase.
Marco não é déficit. Não é déficit intelectual, não é déficit cognitivo. Eu estou dizendo que existe, tá? Um marco em atraso na maturação, tá? Não representando, porque o ser humano não é fruta, né? Mas é como se fosse uma maçã, uma banana que ainda não amadureceu. Não quer dizer que ela tem algum déficit, não quer dizer que ela não é comestível. Quer dizer que ela ainda não amadureceu. Então, nós podemos ter 3 anos, tá, de diferença dentro do marco do desenvolvimento. O que isso significa? Que uma criança de 10 anos com TDAH pode ter a autorregulação e o controle inibitório esperado para uma criança de 7 anos. Autorregulação e controle inibitório, com uma diferença de 3 anos. Tá? Esse é o primeiro dado que eu trago para nós essa noite. Nós temos também aqui a imagem, mostra um pouquinho sobre isso que a prof está trazendo, tá? Sobre essa autorregulação. Então, nós temos uma diferença na idade cronológica e executiva, ou seja, a criança tem 10 anos, mas ela está agindo como uma autonomia de uma criança, né, idade executiva, de uma criança de 7 anos, tá? Então, é essa desconexão que eu quero trazer. O desenvolvimento dessas áreas no cérebro, que eu comentei com vocês, tá? Ele traz uma problemática, uma dificuldade na energia, nos impulsos, na percepção, tá? Então, isso explica por que o paciente, muitas vezes com TDAH, frequentemente possui uma inteligência normal ou superior. Por quê? Porque esse motor, tá? Na verdade, ele está funcionando a todo vapor. O que ele não tem ainda é uma maturidade. Então, ele não consegue, muitas vezes, aplicar todo o conhecimento que ele tem no cotidiano. Então, o CEO, córtex pré-frontal, ainda é um estagiário tentando gerenciar uma empresa complexa. Tá? Então, assim, é uma inteligência acima da média, tentando, tá? Fazer uma coisa que ainda não consegue. Certo? Então, eu quis trazer esse dado para nós aqui, que é muito importante, a fim de curiosidade. E ali eu coloquei sobre a memória de trabalho, tá? O rascunho da mente. Por que a informação evapora? Lembra que eu falei do post-it, do bloco de notas? Então, é exatamente isso. A função executiva, no que tange a memória do cérebro, tá? A gente costuma dizer que é um pouquinho fraca essa cola. Ontem eu falei sobre isso na aula. Então, qualquer novo estímulo subscreve a meta anterior, ou seja, já passa por cima do que era, o que tinha sido programado, o que tinha sido organizado. Então, o cérebro típico, ele tem um quadro branco. O cérebro com TDAH tem um post-it com pouca cola. E no meio do caminho o papel cai, a informação deixa de existir. Então, olha o quanto é importante a gente entender quando se fala sobre a memória operacional, tá? Então, o que é importante? Eu vi ali que o pessoal perguntou e questionou também, gente, de novo, sobre essa informação da maturidade que a prof passou antes. Então, eu quero trazer como eu explicaria isso para os pais, né, fundamentando uma devolutiva, onde eu passo um diagnóstico de TDAH. Como que eu explicaria essa questão da maturidade que tem um tempo diferente? Eu explicaria que estudos de neuroimagens demonstram que o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por um atraso matutacional de aproximadamente 3 anos na espessura do córtex pré-frontal, que é essa parte da frente. Portanto, ao avaliarmos uma criança de 12 anos com esse diagnóstico, é neurobiologicamente esperado que a sua capacidade de organização, de planejamento, de controle de impulsos, seja equivalente, por exemplo, a uma criança de 9 anos. Então, o tratamento farmacológico, psicoterápico, atua como um suporte para mitigar esse ato funcional, que ainda não está parelho.
Então, enquanto o cérebro conclui o seu processo de maturação, ele vai ter toda essa questão da terapia, da medicação, se for o caso também, tá? Então, isso é muito importante, a gente entender esse desenvolvimento, tá? Para que a gente possa ser prudente quando a gente for explicar algo para os pais, certo? Bom, então vamos dar seguimento sobre a memória do trabalho, conforme eu já comentei com vocês, tá? Nós temos esse fenômeno do post-it. Uma pessoa que não tem TDAH é como se fosse um quadro branco ali para registrar, né? Então, imagine que uma pessoa que não tem TDAH tem um quadro branco, onde ela escreve o que ela precisa fazer. E consegue manter ali 5 ou 6 itens enquanto ela caminha pela casa. O cérebro de quem tem TDAH tem um post-it com pouca cola. Ele escreve sapato, mas no meio do caminho o papel cai. Quando o papel cai, a informação deixa de existir na consciência da criança. Tudo acaba sendo, muitas vezes, esquecido, tá? Então, quando o papel cai, a informação deixa de existir na consciência da criança, e dela não está executando o que foi pedido, não quer dizer que ela está desobedecendo, não quer dizer que ela não está operando como ela gostaria. Quer dizer que ela perdeu o post-it, ela perdeu a informação, certo? Isso ajuda muito, tanto para a sala de aula, quanto fora do contexto da sala de aula, tá? Por quê? Porque a gente está falando de uma fragilidade central da memória de trabalho. Nós estamos falando que essa pessoa tem dificuldade na parte primária de memorização. Ela tem dificuldade em manter o engajamento, porque a informação muitas vezes é perdida. Então, quanto é importante a gente entender isso, apoiar isso e dar suporte para isso, tá? Eu gosto de trazer também, gente, algumas estratégias de manejo sobre isso. Deixa eu ver aqui o meu próximo material, tá? O que seria uma estratégia de manejo, prof? Uma estratégia de manejo seria a gente poder trazer para essa criança os post-its externos, já que os internos que eu comentei com vocês, eles podem estar tendo alguma dificuldade, então eu trago os post-its externos. Eu trago listas visuais, colo a rotina na parede, né? O cérebro não precisa segurar a informação, ela vai estar disponível ali para mim no ambiente. O contato visual, antes de dar uma ordem, eu garanto que ele ouviu, que ele está olhando, a chance desse post-it ficar coladinho vai ser melhor. Tem a regra de comando. Eu dou uma instrução de cada vez. Um comando de cada vez. Eu só dou a segunda instrução. Eu só dou o segundo comando. Quando o primeiro for executado. Quando o primeiro já tiver sido concluído. Antes disso, não. Certo? Bom, falamos da memória operacional. O tempo voa. Que bom que vocês estão participando, gente. Quem chegou agora, uma boa noite. Bem-vindos. Deixa o nome aí no comentário. Mais informações de certificado, curso, clica no link, o pessoal vai responder. Mas assiste a aula aqui comigo, depois você faz isso, tá? Esse é o que eu recomendo para nós. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso freio? Um motor potente, tá? É o cérebro de quem tem TDAH, tá? Só que ele depende de freios. E os freios são o controle inibitório. Então, quando esse freio, tá? Ele não consegue parar, tá? O sinal pare é enviado pelo cérebro, mas é mais fraco ou chega mais lento que o sinal vá. Então, o vá está muito mais rápido do que o pare. E aí a gente tem a questão. E aí nós temos o autor expert, que é o Barclay, Russell Barclay, sobre TDAH. E ele traz que a inibição é o primeiro passo de todas as funções executivas. Se você não inibe o impulso inicial, você não ganha o tempo necessário, que é o espaço mental para que a memória de trabalho, para que o planejamento entre em ação. Então, primeiro, espera, escuta, inibe a informação, presta atenção para depois executar. Então, um atraso na resposta, mesmo que 1 milésimo de segundo entre o estímulo e a ação, pode fazer muita diferença. Tá? Então, isso no TDAH muitas vezes não existe. Essa sincronia não acontece.
Ali colocamos o exemplo no slide que o TDAH é como uma Ferrari com um motor potente de inteligência e criatividade. O problema é que o sistema vem com freios de bicicleta. Olha que interessante isso, gente, essa colocação. Gente, eu gosto dessa analogia porque me faz pensar, né, o quanto o TDAH entrega para esse motor potente um par de freio de bicicleta. Então, quando ele está em alta velocidade, empolgado, irritado, distraído, ele pisa no freio com toda a força. Mas o sistema simplesmente não segura o peso do carro. E aí, o que acontece? Ele não escolhe passar direto pelo sinal vermelho. O sistema de frenagem dele é que não foi dimensionado para o motor que ele tem. Então, olha só que discrepância. Então, quando a gente tem essa falha de um motor que é bom, mas de um freio que não acompanha, aí a gente está falando sobre o TDAH. A gente está falando sobre a prática do TDAH, né? Então, eu quero trazer para vocês um pouquinho sobre como a gente, então, percebe esse controle inibitório sobre a mente, né? Então, a inibição motora, agir sem pensar, interromper conversas, não conseguir esperar a sua vez. A inibição cognitiva não consegue filtrar os pensamentos irrelevantes, se distrai. Eu tô falando uma coisa séria e ele se distrai com outra coisa que tá acontecendo lá na rua. Né? Por quê? Porque a inibição cognitiva não acontece naquele momento. Nós temos também a inibição emocional, reage de forma explosiva a uma frustração pequena. O que é isso? Uma desregulação emocional. Então, o quanto a gente precisa entender e pensar sobre isso na prática, que não é tão simples assim como parece. E aqui eu coloquei para nós algo bem interessante, que é a troca de marchas mental, que é dura. Você que dirige, né, faz as trocas de marcha ali, naquele carro que não é automático, né? Então, um paciente que tem um carro manual, tá? Então, nós temos o quê nisso tudo, tá? Nós temos a flexibilidade cognitiva, que depende da integridade do funcionamento. Então, no TDAH, nós temos a dificuldade em desengajar a atenção de estímulo altamente estimulante, como o videogame, para um estímulo de baixa recompensa, como um banho. Então, imagina a cena, tá? Eu gosto de trazer e mostrar e falar para vocês. Imagina a cena de tu pedir pro teu filho parar de jogar videogame, que tá liberando dopamina para ele, o cérebro dele tá a mil, alegre, feliz, com muito prazer, porque tá recebendo muita recompensa, para ir tomar banho, que é uma coisa chata, que é uma coisa parada, que é uma coisa que não tem recompensa. Como tu acha que esse cérebro vai agir? Como tu acha que esse cérebro vai pensar? Não, isso é chato, não quero. E ele vai tentar postergando, tá? Então, qual é a dificuldade nessa transição no TDAH? Nós temos dois pontos: o hiperfoco e a alternância, tá? O que é o hiperfoco? O cérebro ele entra em um estado de fluxo, tá? Onde o córtex pré-frontal. Isso aí, gente, uma boa noite. Vocês que estão chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui na nossa segunda aula da jornada TDAH. E essa presença aqui está sendo muito importante para nós. Então, nós estamos falando sobre essa dificuldade de transição. Meu filho e minha filha tá jogando videogame, rua, animação. Ai, chamei para tomar banho. Estímulo de baixa recompensa. Não vai liberar prazer, não vai liberar alegria. A não ser que essa pessoa goste de um banho, que é o meu caso, que amo, tá dentro da água, tá?
Então, eu vou ter uma dificuldade de transição, que é o hiperfoco. O cérebro entra em um estado onde todo esse estímulo que o córtex pré-frontal estava recebendo é ignorado, porque ele tem que sair desse estado que estava tão bom para ele, para o metabolismo dele, e ir para a alternância, ou seja, um cérebro de TDAH, mudar o foco de uma coisa A para uma B, tem um pedágio cognitivo muito alto, ou seja, pedágio tem um preço muito caro a pagar. O cérebro demora para carregar um novo contexto que gera irritabilidade e resistência. Entendem essa transição de um ponto para outro e o pedágio no meio, ponto para outro e o pedágio no meio, essa resistência, tá? E aí eu trouxe a imagem, deixa eu deixar grande para nós aqui de novo, que é a imagem do câmbio travado. Por que é um câmbio travado, tá? Os pais que no momento do banho ou da lição viram uma batalha, tá? Nós temos que pensar o seguinte: pense que o cérebro do filho é como um carro, tá? Para mudar de uma estrada de terra de diversão para uma subida íngreme, que é obrigação, você precisa trocar a marcha. No TDAH, o câmbio é duro. Quando você pede para ele desligar o videogame, você está pedindo que o cérebro dele mude da quinta marcha para a primeira. O motor engasga, o carro dá um solavanco. E esse solavanco é a reclamação, é o choro, é a negação. Esse solavanco é ele não querer ir. Ele não está sendo rebelde. O cérebro dele apenas não conseguiu completar a manobra na troca de marcha no tempo que você esperava. Entenderam a dificuldade? E aí vem uma pergunta: por que o videogame é um vilão? Tá? E aí eu quero trazer para vocês, porque é uma pergunta que eu recebo de muitos pais no consultório, no Instagram. Aproveitando, quem não segue a gente no Instagram, Psicom_educacional, segue a gente no Instagram, pelo amor do santo Deus. Se você ainda não segue a gente no Instagram, você tá me devendo essa. Eu tô te esperando lá, eu preciso da tua presença lá no nosso Instagram. Não vai nos abandonar, tá bom? Beleza. Gosto de trazer perguntas e trazer respostas e a gente fazer essas trocas, tá bom? O videogame, ele vai fornecer um estímulo contínuo de dopamina. O banho, por outro lado, ele é um ambiente de baixa estimulação. Tanto que o banho é para tranquilizar, né? Um bebezinho que tá inquieto, que tá mais agitadinho, a gente dá um banhinho, a gente dá um chazinho quando ele já pode tomar, a gente vai preparando ele para ele dormir. Então, o videogame é dopamina, é sucesso, é alegria, é estimulação. O banho é estimulação baixa, é tranquilidade. Então, a transição exige que o cérebro aceite uma queda brusca de dopamina para um cérebro que já vive em déficit desse neurotransmissor. Essa queda é sentida como uma dor física, como um desconforto insuportável. Um desconforto. Então, por isso, assim, como então a gente pode, Luana, e olha só, a Luana já trazendo outros assuntos que não tem a ver com a aula, mas que tem a ver, né? Tu diz que a dopamina estimula muito o cérebro, tá? Ok, a dopamina estimula e que o videogame, principalmente para crianças e adolescentes, tá? Estimula muito e a dopamina, né, é estimulada ali com o videogame. O que mais eu posso usar para estimular a dopamina? Ou seja, aumentar as doses de dopamina. Substituindo, então, o videogame, substituindo outras coisas. Muda o estilo de vida, muda hábito alimentar, técnica de relaxamento. Tudo isso traz a dopamina. Então, mudar estilo de vida, exposição ao sol, sono de qualidade, hobby, ouvir música, exposição ao frio, dançar, brincar, tudo isso traz alegria para o cérebro, tá? Na parte alimentar, uma dieta com proteína, carne magra, ovo, feijão, frutas e vegetais como banana, beterraba, abacate, maçã, chá verde também ajuda, chocolate amargo em moderação para liberar então a dopamina, tá bom? E jejum de dopamina é a gente tirar um pouco a rede social, tirar um pouco esse acesso ao videogame com tanta facilidade. E isso tudo vai ajudar, eu tenho certeza.
tá bom? Então, eu trago para vocês aqui uma dica muito legal, que é: vamos buscar dopamina, mas de vez em quando vamos se liberar um pouco da dopamina também, tá bom? Recomendação prática. Quero tirar o meu filho do videogame, quero tirar o meu aluno daquela coisa prazerosa. Por exemplo, jogo de futebol, educação física, enfim. Nós precisamos para esse câmbio ficar mais maleável, lembra? Para não dar aquele socão, câmbio, para não ficar abrupto. O que a gente precisa? Avisos, tá? 3 dicas, anota aí, pega aí e marca a gente aí no Instagram, tira um print e marca Psicom Educacional com as 3 dicas que a prof vai dar agora. Primeira dica, contagem regressiva visual, ou seja, faltam 10 minutos para o banho. Volta daqui a pouco. Faltam 5 minutos para o banho. Volta daqui a pouco. Falta 1 minuto. Isso ajuda o cérebro a começar o processo de desengajamento antecipadamente daquela tarefa que ele estava fazendo. Então, primeira dica, contagem regressiva visual. Ó. Mas aí eu vou ser babadeira, eu vou sim. Você precisa ajudar, tá? Você não precisa de ajuda? Eu tô aqui te ajudando a aprender mais sobre TDAH. Para você poder ajudar o seu filho e o seu aluno a controlar melhor o seu controle inibitório. Controlar melhor o seu controle inibitório. É exatamente isso. Ó, primeiro, contagem regressiva visual. Faltam 10 minutos. Faltam 5 minutos. Faltam 1 minuto. O cérebro já vai se programando. Nas primeiras vezes ele vai dizer, ai, que saco. Ai, tá chato. Ai, não precisa vir falar isso toda hora. Mas você tá fazendo o seu papel. Segunda dica, ponte de transição. Pedir para a criança salvar o jogo e contar o que aconteceu. Isso traz uma linguagem para a cena, ativando o córtex pré-frontal e ajudando a desligar o modo automático do jogo. Então, tu se mostra também presente, diz, ó, olha só, salva esse jogo e agora conta para a mãe, conta para a prof, o que estava acontecendo, o que tu estava fazendo, qual foi a jogada. Isso ajuda o córtex pré-frontal dele a se desfocar. Ele não desfocou totalmente, porque ele está falando sobre o jogo, mas ele não está mais ali jogando. E aí você está indagando, você está perguntando, está mostrando também interesse. Uso de timers visuais. Relógios, terceira dica, tá? Uso de timers visuais. Relógios que mostram o tempo sumido, ajuda a materializar o cronômetro do celular, um cronômetro normal, ajuda a visualizar essa passagem do tempo. Algo que o TDAH tem dificuldade de perceber é a miopia temporal, você sabia? É, dica boa, é dica compartilhada. Você sabia que existe no TDAH, a prof falando rápido aqui. Eu tô preocupada com o tempo. Por que passa tanto essa hora? Tá sendo legal essa aula? Tá sendo importante? Deixa o like aí, compartilha, escreve nos comentários. Compartilha com alguém que precisa saber mais sobre TDAH, assim como eu e você. Preparar essa aula e estudar, me capacitar, me ajudou a aprender mais ainda sobre TDAH. E eu tô aqui feliz, alegre, liberando dopamina ao compartilhar essa aula com você. A miopia temporal, tá? É uma dificuldade de perceber e gerenciar o tempo. E é comum em TDAH, onde o futuro parece distante e o presente é superestimado. Ou seja, levando a atraso, procrastinação. Não é preguiça, é uma falha neurológica. É na regulação executiva, é na necessidade de organização de tempo e suporte terapêutico. Em oftalmologia, o termo pode se referir à fadiga visual, ou seja, que também pode vir devido ao uso de telas, mas o contexto mais comum é no TDAH, tá bom? Então, dificuldade com tempo, imediatismo, querem agora, causa neurológica devido à disfunção executiva, lembram? Córtex pré-frontal. Não é falta de vontade, é uma dificuldade de organização ao longo do tempo. Dificuldade, e isso gera crise. Dificuldade em planejar, dificuldade com compromissos, dificuldade de focar em objetos. Então, tudo isso, gente, não é uma invalidez, mas é uma dificuldade que a gente precisa considerar, certo? Beleza. Dito isso, vamos adiante, vamos falar um pouquinho agora sobre o planejamento, porque a hora se vai e eu já tô com o meu cronômetro apertadíssimo, tá?
O planejamento, gente, ele também vai depender daqui, ó, córtex pré-frontal. Para arrumar o quarto, a gente precisa se planejar. Eu preciso visualizar o quarto arrumado. Não é assim? Quando você vai arrumar a sua cama, você já não visualiza ela na sua frente arrumada, linda, maravilhosa? Então, isso é o quê? Planejamento. Eu já estou visualizando. Depois eu vou botar a meta. Primeiro eu vou arrumar o travesseiro, depois eu vou estender a cama, depois eu vou bater o lençol, depois eu vou botar a capa, depois eu vou botar o cobre-leito. Eu vou ordenando as coisas que eu vou fazer e eu tenho que manter o foco para nada me desviar. Senão, de repente, eu jogo o travesseiro para cima e vou lá pegar o meu bucho na geladeira. Eu jogo o lençol para cima e vou lá descer e dar uma volta na rua. Não. Então, olha como a engenharia do comportamento é o planejamento. Eu preciso me planejar. Deixa eu ver aqui os meus slides para a gente colocar. Que a hora vai indo. Então, planejamento e organização, tá, gente? Eu, de novo, sempre trazendo as minhas frasezinhas, tá? O cérebro com TDAH vê o estímulo visual, o quarto bagunçado, ele chega como uma massa única de informação sem hierarquia. O cérebro ele não consegue parar o ruído, que é a bagunça da tarefa. O que eu vou fazer primeiro? Então, o meu aluno, meu filho, ele pode ter dificuldade em entender o que é pré-requisito para o quê. Eu preciso fazer isso para depois fazer isso. Então, por quê? Porque tem uma sobrecarga cognitiva. Eu estou trazendo esse exemplo do quarto, da cama, mas isso serve para inúmeras possibilidades. Então, tentar organizar tudo de uma vez inunda a memória de trabalho e o cérebro. Para se proteger desse desconforto, tem que desligar, depois eu volto, e aí ir falando os comandos um de cada vez vai ser bem importante, tá? Quero explicar para vocês por que a criança trava diante de tarefas complexas. Trouxe até um exemplo aqui, para quem leu, leu, quem não leu, depois vai ler. Quero falar na prática por que a criança trava. Ou o adulto também trava, tá? Imagina, então, que você deu para o seu filho um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça tem 1000 peças, mas você tirou a tampa da caixa com a foto do desenho final. Então, ele olha para aquelas peças espalhadas na mesa, ele não tem um mapa mental de onde cada uma se encaixa. O quarto bagunçado para ele é esse quebra-cabeça sem foto. Ele não é preguiçoso. Ele está genuinamente cego, ele não está visualizando na cabeça dele a estrutura, como vai ficar. Ele vê o todo, mas ele não consegue ver os degraus que levam até o final, até o desfecho final, tá? E aí eu falo da miopia temporal, voltando à nossa imagem, que é a procrastinação, tá? Então, essa procrastinação, já que eu não estou conseguindo, tem dificuldade, não sei quanto tempo vai levar, tá monótono, eu vou parar de fazer, tá? Nós temos alguns testes no VISC que falam bastante sobre isso. Teste VISC, que é a escala de inteligência não verbal, perdão, escala de inteligência cognitiva. E nós temos outros testes de planejamento, Torre de Londres e outros. Nós vemos ali duas grandes dificuldades no TDAH. A dificuldade de estruturar, ou seja, a dificuldade de poder fragmentar, antecipar, projetar objetivos para mim poder fazer, e a dificuldade de executar. Eu paraliso em tarefas complexas. Eu paraliso quando eu não tenho motivação para isso, tá? E aí, o que acontece? Nós temos um arquiteto interno, que é ineficiente, nós precisamos de um arquiteto externo. O que é o arquiteto externo? Eu e você, tá? Por exemplo, vamos olhar aqui na nossa imagem. Nós temos um sistema neuroquímico, que é o sistema de recompensa, tá? O que ativa? O celular está ali sem bateria, tá? 1%. O videogame vai ativar, é o modo turbo. A lição de casa não ativa. Então, gente, eu amo essa imagem, eu preciso dizer isso para vocês, porque ela reflete exatamente o sistema de recompensa. Eu sou o celular que está com 1% de bateria no meu sistema de recompensa. Coloca ali o videogame, vai ativar bateria turbo. Coloca a lição de casa, sabe quando é devagar, em vez de carregar, descarrega, em vez de somar a bateria, tira que tem, é mais ou menos isso. E aí,
Quando falamos sobre isso, nós estamos falando sobre o sistema de recompensa do cérebro, dos estímulos, tá? Então, imagine um celular com bateria viciada. As tarefas chatas não vão gerar carga, o videogame vai no modo turbo, porque é diversão, o cérebro quimicamente vivo, ele sente prazer nisso, tá? Gente, como que eu posso ser o arquiteto externo ou a arquiteta externa para ajudar o meu aluno, meu filho, meu esposo, minha esposa, enfim, quem tem esse diagnóstico de TDAH? 3 formas. Primeira, decomposição. Fala comigo, escreve aí no chat. Decomposição. O que é decomposição, prof. Luana? Escreveu aí? Decomposição é, em vez de arrume o quarto, dê a ordem, coloque todos os carrinhos na caixa azul. Eu estou delegando para ele, porque os carrinhos azul estão tudo bagunçado e jogado no quarto. Ele terminou. Quando ele terminar, agora coloque as roupas no cesto. Tá? Então, eu vou dando esse comando por partes. Segunda dica, checklist visual. Luana, não tenho tempo, tenho outros filhos, rotina corrida, usa a foto. Antes e depois. A foto do quarto arrumado serve como a tampa da caixa do quebra-cabeça. Ele visualiza, o quarto tá assim e como que vai ficar. E o terceiro, apoio de início. Escreve aí, você é o arquiteto externo. Para essa casinha funcionar, ela precisa da tua ajuda. Apoio de início. Ó, frequentemente o paciente com TDAH, ele só precisa de ajuda para os primeiros 5 minutos para ativar, sabe? Aqueles 5 primeiros minutos. Depois que o motor liga, ele consegue continuar por um bom tempo, tá? Então, sistema de recompensa, a chave é a falta de vontade. Eu preciso gerar uma recompensa para esse cérebro que é caçador de dopamina. Ele precisa de dopamina. Ele precisa de algo que subsidie. Eu vou fazer, eu vou ter uma recompensa. Pode ser um elogio, pode ser um abraço. Aí você vai ver o que é mais viável para você naquele momento. Certo, gente? Vamos adiante, que a hora está acabando e daqui a pouco a gente vai se despedindo dessa aula. Está sendo importante para você entender o cérebro do TDAH, como ele age, como ele funciona? Deixa o like, se inscreve no canal. A prof vai ficar muito feliz. Aqui tem um exemplo, gente, da miopia que eu comentei com vocês, da miopia temporal, tá? Então, ali, agora e como é depois. Então, ali no agora e no não agora é o benefício de estudar para a prova de amanhã. Ela está no não agora, eu vou ter resultado depois. Então, não gera dopamina, ou seja, não gera o prazer e a energia necessária para mim tomar uma ação. Então, eu uso o microscópio para ver a vida agora com detalhes incríveis, que vai no futuro me proporcionar, né? Coisas boas. Então, esse aí é um exemplo na arte, tá? Nós precisamos exercer, tá? O cortisol, que é o caminho a seguir. E ali eu coloquei uma frase bem tocante, tá? Você não pediria para uma pessoa que não tem pernas subir uma escada? Ou uma pessoa que está com a perna quebrada, né? Vamos ser menos trágica aí. Você não pediria para uma pessoa que está com a perna quebrada subir uma escada. Então vamos ser mais sensíveis, vamos ser mais apoiadores, vamos ser mais ativos, tá? Por quê? Porque isso vai ajudar, auxiliar nesse desenvolvimento que é tão importante quando a gente fala de um sistema de recompensa do cérebro que precisa de suporte, certo? Construindo autonomia com um andaime. Então, o objetivo não é fazer por ele, mas é fazer com ele. Usamos a técnica do andaime para transferir a responsabilidade gradualmente, ó. Eu faço, você observa. Tá vendo, ó? Eu tô arrumando a tua mochila. Tá vendo, filho? É assim. Ele tá olhando. Segundo ponto, agora você vai me ajudar. Nós vamos fazer juntos. Terceiro ponto, você faz e eu vejo. Eu tô lá atrás olhando. Eu tô supervisionando. Até chegar ao ponto que você vai fazer sozinho.
Então, nós temos no TDAH as fases 2 e 3 que elas duram muito mais tempo. Mas a paciência e a constância são verdadeiro tratamento. A paciência e a constância. A paciência e a constância. A paciência e a constância. Certo? Gente, espero que a aula de hoje possa ter sido relevante para você. Para mim foi gratificante falar hoje com você sobre um pouquinho sobre o cérebro do TDAH. Sei que a gente não falou tudo, não poderia, não teria espaço para tanto. Mas eu sei que, de certa forma, alguma coisa, a mensagem foi passada, tá? De alguma forma, foi relevante para você estar aqui quando são quarta-feira, quase finalzinho da noite. Perdão, quinta-feira, gente. Eu tô ontem. Ontem foi a primeira aula, hoje é quinta-feira. Então, ficar aqui, para mim, foi ótimo. Eu imagino que para você também. Eu só tenho a agradecer a sua participação, pedir que você continue com a gente, não perca o embalo. Se você estava ontem, esteve hoje, continue amanhã. Se você não esteve ontem e está hoje a primeira vez, venha amanhã, continue. É uma jornada de 15 dias ininterruptos. Se Deus quiser e permitir nos der força e saúde, estaremos aqui fazendo a diferença. Um pouquinho que a gente souber e fazer e botar em prática já é um montão na vida de alguém, né? Então, quero agradecer a oportunidade. Me sinto honrada de ter sua presença aqui. Se essa aula foi importante para você, clica no link, pergunta sobre o certificado, pergunta sobre o curso completo, onde você vai ter aulas comigo, mentoria comigo, com a nossa equipe. E eu sei que vai agregar muito para você e você ainda vai receber um certificado. Utilizar na faculdade, utilizar em elevação de níveis de cargos públicos, utilizar em mestrado, doutorado, tanta coisa legal e importante. E conhecimento nunca é demais, tá certo? Beijo no coração, um abraço apertado, fiquem com Deus. Espero vocês amanhã. Um grande abraço, gente. Até!